Irmãos e irmãs, bom dia a todos vocês. Hoje estamos reunidos para juntos participarmos da missa da sexta-feira, do dia 29 de janeiro de 2021. O reino cresce e produz seus frutos pela graça e bondade divinas. A vida é dom que germina, cresce e produz seus frutos. Quem está enraizado na verdade divina produz frutos verdadeiros. Devemos fazer a nossa parte, mas o reino não depende de nosso protagonismo. Acostumados hoje a medir o valor das pessoas pelo que elas produzem, o Evangelho é um grito profético em nossa realidade diante da autossuficiência humana. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs, para a nossa celebração da Santa Missa desta sexta-feira da terceira semana do tempo comum. A semente da palavra, a semente do reino de Deus que é lançada em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja o Senhor Deus que nesta manhã de sexta-feira, Deus em sua bondade, em seu amor de Pai, nos reúne no amor de seu Filho Jesus Cristo, para lançar em nossos corações a semente do reino de Deus. Somos reunidos nesta manhã para juntos elevarmos a Deus o nosso mais sincero louvor e gratidão. Dizer ao nosso Deus muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso que nós tivemos, por sua proteção sobre nós contra os perigos noturnos. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que o Senhor, em sua bondade e em seu amor de Pai, nos preparou com tanto carinho, nos deu de presente. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por tantas graças e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado abundantemente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela semente da sua palavra que é lançada em nossos corações e vai transformando a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesta manhã celebrando a Eucaristia. Obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor. Nós somos um povo santo, mas também pecador. Por isso, com muita humildade, nos coloquemos diante da misericórdia de Deus, reconhecendo os nossos pecados e confiando na misericórdia de nosso Deus. Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, seus filhos e filhas. Perdoe todos os nossos pecados, cure as nossas enfermidades do corpo e da alma, nos liberte de todos os males, de toda a escravidão do pecado, e nos conduza à alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos ao Senhor. Num instante de silêncio, cada uma no seu coração, faça a sua prece, o seu pedido, o seu agradecimento ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor, a presença do reino dia e noite vai crescendo, sem que percebamos, e no tempo certo produz seus frutos. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá, e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 36. A salvação de quem é justo vem de Deus, todos. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz
o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda, porque nele confiam. A salvação de quem é justo vem de Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecendo as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho purifiquem a nossa mente, o nosso coração e perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, quando o nosso fundador, Santo Antônio Maria Claret, fundou a nossa congregação, ele queria mesmo missionários anunciadores da palavra. Por isso o nosso carisma é o anúncio da palavra de Deus por todos os meios possíveis. Por isso que nós temos paróquias, colégio, faculdade, TV, rádio, nossa congregação, tudo como instrumento do anúncio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem uma força em si mesma que vai transformando a vida da pessoa, assim como a semente. Se a semente ela é lançada num terreno propício
a ela, esta semente por si mesma, independente do ser humano, ela vai germinando, ela vai crescendo e ela produz os seus frutos. Assim, a semente ela tem em si mesma esta grande força, a potencialidade de se tornar uma árvore ou aquilo que está dentro dela e produzir frutos. Assim também, o nosso contato diário com a palavra de Deus misteriosamente vai transformando a nossa vida. Basta este encontro com a palavra e a palavra vai aos poucos transformando a nossa vida e vamos tornando pessoas mais generosas, pessoas mais caridosas, pessoas mais amorosas, pessoas de compaixão, pessoas mesmo que estão a serviço do outro. A partir dessa palavra que aos poucos vai transformando a nossa vida. Às vezes nós fazemos, sobretudo no início do ano, em alguns momentos da vida, nós fazemos os nossos propósitos usando da nossa autossuficiência. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas passa alguns dias e aquilo desaparece. Aquele propósito ele desaparece porque não é movido por uma palavra que orienta a nossa vida. Por isso que Jesus vai utilizar essa parábola dizendo da força da semente. E quando nós nos encontramos com a palavra, basta uma palavra, uma frase, faz toda a diferença em nossa vida e vai aos poucos transformando o nosso modo de viver. Quando nós nos deparamos com esta palavra da primeira leitura, por exemplo, de fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus. Perseverança. Essa palavra tão forte, e depois o Evangelho vai dizer: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Seja essa perseverança no caminho do Senhor, porque muitas vezes nós encontramos obstáculos, muitas vezes nós encontramos desvios e abandonamos o caminho do Senhor. E é preciso mesmo perseverança, nos colocarmos nessa atitude de oração diária e praticar diariamente a oração, o encontro com essa palavra. É preciso perseverança. Mas muitas vezes vem o desânimo, deixa para outro horário, deixa para outro tempo e acabamos abandonando o caminho. Portanto, se nós olhamos uma única palavra, perseverança, faz toda a diferença em nossa vida. E nós vamos então moldando a nossa vida segundo a palavra do Senhor, que tem força própria, essa força misteriosa que vai transformando o nosso existir. Basta nós termos tempo para o encontro com o Senhor, o encontro com a sua palavra e deixar que essa palavra misteriosamente vá transformando a nossa vida para produzirmos frutos segundo a vontade do nosso Deus. Seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloquemos no altar do Senhor, junto com o pão e o vinho, toda a nossa vida, a vida de nossa família, os nossos projetos, para que, assim como o pão e o vinho são transformados pela ação do Espírito Santo, todo o nosso ser também seja transformado.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. E oremos juntos, meus irmãos e irmãs, para que a nossa vida, a vida de nossa família, as nossas preces, as nossas orações, o nosso sacrifício, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário o nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santos, sois a fonte de toda a santidade. Nós vos suplicamos, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossas oferendas, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aqui está, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial, recordemos com muito carinho, com muito amor, dos nossos entes queridos, já falecidos, nossos familiares, parentes e amigos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, ó Pai, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos juntos, pedindo ao Senhor a sua paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus
e esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, do Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. nós somos felizes, meus irmãos e irmãs, porque convidados a participar da ceia do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, e de São Sebastião, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, tenham todos um abençoado dia, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.